Quando eu e minha amiga tínhamos 12 anos, a gente vivia brincando lá no fundo do prédio. A gente brincava no parquinho que tinha lá, nada demais. Só que a gente começou a reparar que tinha um cara nos vigiando. Era muito estranho, sabe? Porque ele ficava sempre numa frestinha da janela, nos pianos, não ficava com a janela aberta, normal. Daí a gente começou a observar ele também, para ver o porquê que ele olhava tanta gente. E a gente reparou que ele estava fazendo gestos obscenos, e não simplesmente nos observando. Ele chegava a se masturbar olhando a gente, sabe? E tudo isso era muito estranho. Bom, até que teve um dia que a gente resolveu descer até o estacionamento do prédio para brincar, andar de bicicleta, skate, coisa normal. Só que a gente escutou o barulho de carro chegando. E quando a gente foi ver, era o carro dele que estava chegando. A gente meio sem reação do que fazer. A gente, na hora, lembrou do depósito da minha amiga e foi lá que a gente foi se esconder. Só que a vaga do carro dele era bem de frente para o depósito dela. Mas até aí a gente não achava que não ia acontecer nada, sabe? Ele ia estacionar o carro e ia subir para o apartamento dele. Só que não foi isso que aconteceu. Ele desceu do carro, não sei como, ele percebeu que tinha alguém no depósito e certamente ele sabia que aquele depósito era de uma de nós duas. Então ele sabia que nós duas que estavam dentro do depósito. Ele ficou lá rondando em frente do depósito, sabe? Como se, esperando que a gente abrisse a porta, porque a gente via pela frestinha da porta embaixo a sombra dele indo e voltando. A gente começou a ficar meio ansiosa em querer sair, mas com medo de que acontecesse uma coisa pior. A gente não sabia o que fazer, porque na época a gente não tinha celular, a gente não tinha como entrar em contato com ninguém. E a sombra dele lá passando na frente da porta de um lado para o outro. Até que ele simplesmente relou na maçaneta e ficou tentando abrir, sabe? Tipo, imagina, se a gente não tivesse fechado a porta, ele ia ter entrado e fazer do sei lá o que com a gente. Ele ficou lá insistindo, ele viu que a porta estava fechada, mas ele sabia que a gente estava lá e ficou lá insistindo, abrindo, e não conseguia. A gente lá, tipo, sufocada, porque o depósito era uma coisa super pequena, tipo, mal cabia a gente. A gente lá, tipo, toda... Eu comecei a agarrar na mão da minha amiga, sabe? A gente morreu de medo, ele lá insistindo. Daí não sei o que passou na cabeça dele. Não sei se ele pensou, vou ter outras oportunidades. Ele simplesmente desistiu. A gente viu a sombra dele saindo. E alguns segundos depois a gente escutou a porta do elevador fechando. A gente sentiu um certo alívio, só que a gente ainda estava tremendo muito, porque aquilo lá foi horrível. Só que daí a gente pensou, a gente precisa comunicar isso para alguém, porque até então ninguém sabia que ele nos observava. A gente saiu do quartinho, a gente foi direto contar para nossos pais ficaram aterrorizados. Eles foram falar com o síndico ouvindo todas as coisas, a nossa história, ele comprovou mais ainda das denúncias que os vizinhos tinham feito para ele, que até então ele também não estava botando fé. Porque chegou vizinha nossa aqui do prédio, vizinha de casa, reclamar que toda vez quando a filha dela ia se trocar, tinha um cara sempre olhando para ela. Também já teve uma vez que ele foi estacionar o carro na rua, ficou mexendo com as crianças que estavam brincando, sabe? Tipo, chamando elas para brincar junto. E diante desses fatos, então o síndico foi direto, bateu na porta do apartamento dele, falou com a esposa ficou super chocada, porque ela estava grávida, ela estava prestes a dar à luz. E ela não sabia de nada que estava acontecendo, sabe? O marido dela chegou, sem reação, ele acabou confirmando tudo. E até onde eu sei, eles não moram mais aqui, eles se mudaram. E ele foi internado, ele foi denunciado e internado. Agora, o que aconteceu com ele diante da internação, daí eu já não sei. Mas foi horrível aquelas horas.